eu tive, né, esse tempinho para fazer o que eu mais gosto, fora o futebol, que é jogar um pokerzinho. Então, online eu estava lá presente, joguei todos os dias, passei de dia, né, quando você fica jogando lá, uma certa hora, um certo tempo. O torneio, se eu não me engano, sempre acaba por volta de 8h30 da noite, 9 horas. Então eu passei de dia. Estou muito feliz e eu estou jogando até agora. Entra lá, corre para me assistir, tamo junto. E eu estou muito feliz com a minha performance. É nóis. Bom, tá aí o Neymar, não é? Então, até um pouco irônico. Estou muito feliz com a minha performance. Exatamente. No pôquer, né? No pôquer. Mas capricho. Gente, cada um faz o seu tempo o que quiser, não é? Claro, sem dúvida, mas é que a gente imagina que no tempo de folga o Neymar tá lá, né? A gente não fica imaginando que ele tá lá se preparando, que ele tá lá treinando barbaridade para ganhar fome e servir a seleção brasileira. Na verdade, ele tá fazendo isso, mas aparentemente também se dividindo o tempo com o pôquer, que é o que ele gosta de fazer. Aliás, vocês sabem o que é um scoop? Ele falou do scoop lá no pôquer, eu não sei o que é isso não. Mas ele tá lá convidando o povo para jogar um pôquer também. Enfim, é isso. Enquanto a seleção está treinando nos Estados Unidos, o Neymar segue tentando se enfiar na seleção brasileira que vai à Copa do Mundo dos Estados Unidos. Bem, o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. 10h da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã às 8 horas depois do Primeira Hora na programação da RB com transmissão em tempo real na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é minha convidada, você é o meu convidado a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior de São Paulo, que nos acompanha pelo FM 85.7, mas sempre com um olhar atento às principais notícias do Brasil e do mundo, com equipes espalhadas por todos os cantos no time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Esse trabalho multimídia que você confere não só no FM, mas também nas nossas plataformas digitais. Obrigado a você que nos acompanha neste momento pelo aplicativo Bandplay. Todo o nosso conteúdo na palma da sua mão e, claro, com a disposição de também acompanhar a nossa programação regional. De repente está em outra cidade, está viajando pelo Brasil, quer saber o que está acontecendo em Campinas, quer assistir o Band Cidade com Walter Sena, que ontem voltou das férias? No Bandplay você tem tudo isso na palma da sua mão e gratuitamente. Obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o dinamismo do jornalismo online com a aba ao vivo para você clicar e acompanhar a gente a hora que você quiser. E um grande abraço a você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens, o rádio com os nossos bastidores já online, direto do nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no nosso canal, faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia para receber também em tempo real a notificação de cada novo programa iniciado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas,
Daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, tem o Nossa Área com o Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte Preta já estreou, o Guarani aguardando o início da competição no próximo dia 4 e todas as emoções com Carlos Batista e o time da Rádio Bandeirantes premiadíssimo. Estamos a postos com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Alan Zanelato, na central técnica com o Edson Freitas e com a coordenação do Gil Kleber. Nosso canal do YouTube é um dos nossos meios de comunicação. Uma das formas de você mandar a sua mensagem de texto, a sua opinião, a sua sugestão de assunto, ou, se preferir, a partir de agora o WhatsApp está liberado pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. A gente sempre atualiza você sobre a situação de trânsito, tanto para quem está nas ruas e avenidas aqui da cidade de Campinas, quanto também para quem está nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Deixa eu atualizar primeiro sobre as rodovias. Temos aqui informações sobre trechos importantes que cortam a nossa região e outros um pouco mais distantes, mas que pode ser o seu caminho também. Tem um acidente neste momento grave, com uma vítima em estado grave e outra pessoa que saiu ilesa na SP-280, que é a rodovia Castelo Branco. O trecho que passa por Sorocaba tem uma interdição, um bloqueio parcial agora para o atendimento às vítimas no quilômetro 92. Se esse for o seu destino, cidade de Sorocaba, atenção máxima a esse trecho por conta do bloqueio e da necessidade da interdição da pista para o resgate de algumas vítimas, uma delas em estado grave. Madrugada de hoje teve um acidente em que felizmente o motorista não teve ferimentos mais graves na rodovia Anhanguera, no quilômetro 110, é o trecho que passa por Sumaré na pista sentido interior. O acidente foi atendido ali mesmo pelo local e não causa reflexos nesse momento para o motorista. Fazendo aqui um giro pelas rodovias e principalmente pelas mais movimentadas, né, que passam por Campinas, Anhanguera, Bandeirantes, rodovia Dom Pedro I. A gente tem aqui a sinalização nesse instante por parte das concessionárias, num trabalho feito também pela ETESP. A rodovia Anhanguera tem um trânsito lento do quilômetro 14 ao quilômetro 11, na chegada à cidade de São Paulo, tanto na pista expressa quanto na marginal, excesso de veículos sinalizado pela concessionária. Tem congestionamento mais carregado na Bandeirantes, então a melhor opção para ir a São Paulo neste momento é a rodovia Anhanguera. O bloqueio da Bandeirantes está um pouco mais travado, do quilômetro 18 ao quilômetro 13. Então, 13 é onde é a entrada da marginal do Rio Tietê. Quilômetro 18, o motorista já diminui a velocidade, está num para e anda grande. Então a rodovia Anhanguera está fluindo um pouco melhor. Está carregado sim para chegar a São Paulo, mas menos do que é visto nesse instante por parte dos motoristas e também da concessionária que administra o trecho. Informações do corredor Dom Pedro I. Nesta manhã há um registro de uma obra sendo feita do quilômetro 81 ao quilômetro 83, isso provoca lentidão no trecho de Campinas. Para quem vem para a cidade, para quem vem para Campinas, saindo de Itatiba, uma obra que acontece nesse ponto, são 2 quilômetros de lentidão nesse instante na Dom Pedro I. Ainda no corredor Dom Pedro I, os demais pontos como Rodovia dos Agricultores, como a Engenheiro Constâncio Sintra, Professor Zeferino Vaz e o Anel Viário Magalhães Teixeira, que faz a ligação da rodovia Dom Pedro I com a Anhanguera, com a Bandeirantes, essas estão com boas condições de tráfego nesse momento, segundo a concessionária que administra esse trecho. Deixa eu pegar mais informações sobre esse acidente de Sorocaba. Para você, motorista que está nos acompanhando e tem esse como destino, e também outras regiões, tem um trânsito pesado também no Rodoanel Mário Covas, para quem for à capital paulista, do quilômetro 29 ao quilômetro 24. Então veja a paciência que o motorista precisa ter também por excesso de veículos. Ainda no Rodoanel Mário Covas tem um outro trecho de lentidão pesada também, do quilômetro 58 ao 47, para quem vai para a região de Perus, já na capital paulista, distrito de São Paulo. A sinalização ainda de rodovia tem aqui, para quem vai a Itu, são 4 quilômetros de lentidão na SP-075.
é a continuidade da rodovia Santos Dumont. Então a Santos Dumont ela está fluindo sem problemas no trecho que passa por Campinas e por Indaiatuba, mas quem seguir adiante até Itu, do quilômetro 6 ao quilômetro 10, vai encontrar lentidão também por excesso de veículos. São os trechos nesse momento que mais preocupam o motorista. Sobre o acidente na rodovia Raposo Tavares, o congestionamento é no sentido interior do quilômetro 10 ao quilômetro 21. São 11 quilômetros de paralisação por conta desse acidente em atendimento agora. Informação de uma vítima em estado grave. Na pista contrária, sentido capital, também há lentidão de motoristas que estão fazendo o desvio ou que passam pelo trecho e pela curiosidade diminuem a velocidade. Se você puder, evite nesta manhã a rodovia Castelo Branco e a rodovia Raposo Tavares. Raposo Tavares é onde o acidente aconteceu. Castelo Branco é o que está sendo usado como desvio e, por isso, a lentidão apontada pelas concessionárias destas rodovias até aqui, sem previsão para liberação da pista. Aqui para o motorista já se programar no trecho de Campinas, trecho urbano de Campinas, não é hoje a obra, hoje é terça-feira, 24 de março, mas amanhã, logo cedo, a Indec vai bloquear o trecho da rua Américo Brasiliense no Cambuí. Já se programe porque isso vai começar às 8h30 da manhã e seguir até às 3 horas da tarde. É uma ação para o reparo de uma obra de rede de esgoto sob a responsabilidade da Sanasa e o trecho que vai ser interditado é entre a Norte Sul, Avenida José de Souza Campos, e a rua Comendador Tólogo Dantre. Nesse trecho não será permitida a passagem de veículo. A Indec programou um desvio pela Norte Sul, pela Sampainho e pela Antônio Lapa. Agentes de mobilidade urbana da Indec estarão por lá amanhã realizando esse bloqueio e monitorando e orientando os motoristas também. Programação de trabalho pode mudar se chover, mas já se programa. Amanhã cedo vai passar pelo Cambuí, é seu caminho para o trabalho, é seu local de passagem, ou você que mora nessa região, quem mora já deve ter visto a sinalização, mas de qualquer forma, Américo Brasiliense amanhã com uma interdição para uma obra da Sanasa a partir das 8h30 da manhã. Ainda falando sobre o trânsito aqui em Campinas, sobre outros pontos, tem um bloqueio emergencial num cruzamento no Jardim Guanabara, que eu já trago para você a informação aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Enquanto isso, a gente tem nosso time de repórteres atento a uma situação que está, claro, mexendo com todos os brasileiros. O impacto é no mundo todo, mas a gente quer saber da nossa realidade, do nosso bolso, a partir da guerra no Oriente Médio. Conflito que impacta diretamente no preço do petróleo e, consequentemente, na gasolina que o motorista abastece todos os dias ou que precisa ter no carro com frequência. E aí começa a dúvida a respeito do etanol. Em muitos postos, o etanol também está subindo, mesmo sendo um produto nacional, que nada tem a ver com o conflito no Oriente Médio. Que conta é essa para o etanol também subir? E que conta nós, como clientes, consumidores, podemos fazer para saber se o posto na esquina de casa, no caminho para o trabalho, está mais vantajoso para abastecer no álcool, ou etanol, se preferir, ou na gasolina? O Rodrigo Leite conversou com o Martinho Ono, economista, e conversou com os brasileiros espalhados por todos os cantos para sentir se agora já mudou o hábito de abastecer da gasolina para o etanol ou se não está compensando fazer essa troca. Com preços subindo, o consumidor se vira para economizar na hora de abastecer. A minha estratégia é sempre procurar um pouco mais barato, mas também ter cuidado também com a qualidade, né? A gasolina em alta tem a ver com a crise no mercado global de petróleo. Mas e o etanol? O carro, para mim, compensa mais colocar o álcool mesmo. Que ele roda mais com álcool para mim. Nunca fez a conta do etanol com a gasolina? Nunca fiz, mas agora até tô pensando em fazer.
Como no motor o desempenho do etanol é menor, cerca de 70% do rendimento da gasolina, a gente precisa fazer uma conta para saber o que vale a pena. É só multiplicar o preço da gasolina por 0,7 e aí comparar com o preço do álcool. Nesse posto aqui, por exemplo, olha só, a gente já fez a conta. O preço da gasolina está em 7,19. Multiplicando por 0,7 dá 5,03, mais barato do que 5,19, portanto a gasolina aqui está mais vantajosa. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em apenas 3 estados do país, o preço médio do etanol é mais vantajoso para quem tem carro flex. Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas é por muito pouco. Na média nacional, o álcool subiu menos do que a gasolina na semana passada. Nós estamos no final da entre-safra. A partir de abril a gente começa a ter a moagem do novo ciclo da safra 26-27. Então, normalmente, durante a entre-safra, a gente já espera esse aumento, mas aqui, olhando pelo lado dos produtores, o etanol mantém uma linha estável, não teve aumento de preço. O que houve é, sim, algum oportunismo no mercado da revenda que cresceu um pouco, mas é caso isolado. O governo avalia aumentar a quantidade do etanol na gasolina de 30% para 35% e também do biodiesel no diesel, de 15% para 25%. Ou seja, cada vez mais os carros antigos que não são motores flex vão ter problemas. Se o carro foi construído e produzido por engenheiros para um motor 100% a gasolina, com a gasolina cada vez mais misturada no etanol, eu não estou falando de batismo não, estou falando de gasolina adulterada, estou falando da gasolina oficial, cada vez com maior porcentagem de etanol. Pode ter certeza que o proprietário ou de um carro importado que não tenha o motor flex ou dos carros mais antigos vai sofrer cada vez mais. Tem que fazer alguma adaptação ao motor, porque senão daqui a pouco o motor vai abrir o bico, não vai ter condições. Os carros de pelo menos 12, 13 anos de fabricação para cá, todos eles já são praticamente com motor flex no Brasil. Às 10 horas da manhã e 16 minutos... está presa uma mulher suspeita de participar da invasão a um laboratório do Instituto de Biologia da Unicamp. Ela foi detida em flagrante pela Polícia Federal e a investigação foi iniciada depois que a própria universidade comunicou o desaparecimento de algumas amostras. Há um sigilo nesse caso, mas a própria Polícia Federal divulgou algumas coisas que são importantes para a gente tentar entender o que está acontecendo. Não estamos falando de um furto daqueles que a gente infelizmente vê com frequência, por exemplo, nos comércios do centro de Campinas, em que uma pessoa, normalmente em situação de rua, ou algum usuário de crack, geralmente são os principais autores desse tipo de crime, geralmente, não os únicos, que entram para furtar aquilo que está ao alcance. Então é um computador, é uma televisão, é um aparelho eletrônico que depois vira uma moeda de troca fácil, geralmente em pontos de tráfego. Aqui não é disso que estamos falando, não. A invasão no laboratório da Unicamp tinha como objetivo furtar material biológico armazenado no Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Então, apesar do sigilo na história, uma coisa não tem como negar. O laboratório que foi invadido, ele estuda vírus. Qual o interesse de alguém furtar amostra de vírus dentro de um laboratório da Unicamp? É por isso a Polícia Federal é quem está no caso. A prisão ocorreu durante esse inquérito instaurado na comunicação feita pela própria universidade. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. O material subtraído foi localizado e encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise. As ações contaram ainda com o apoio técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias dos fatos. Os investigados vão responder, na medida das responsabilidades, por crimes como furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado. É fundamental que a Unicamp esclareça o que é que furtaram desse laboratório. Claro, sem atrapalhar o andamento da investigação, sem criar um pânico, sem criar uma histeria coletiva, mas estamos falando de algo muito sério, atípico e que não é o tipo de furto que acontece, não deveria, mas acontece com frequência
também em instituições de educação. A Graziele Geronde traz mais informações sobre a movimentação dentro da Unicamp depois desse furto que precisa ser esclarecido. Sanitária foram acionadas devido à gravidade do caso. Os materiais levados ainda não foram divulgados. 2 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos em Campinas. O caso segue sob sigilo. De novo, vamos colocar do início novamente, que acho que entrou pela metade a reportagem da Graziele Geronde. Vamos então reposicionar, colocar a informação na íntegra para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Os laboratórios da FEA, Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, ficaram interditados nesta segunda-feira. As atividades foram suspensas para que a Polícia Federal investigasse um furto registrado no último sábado na instituição. Por meio de nota, a reitoria da Unicamp informou que o furto aconteceu nas dependências do Instituto de Biologia e pode impactar a FEA. A universidade também disse que a Polícia Federal e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foram acionadas devido à gravidade do caso. Os materiais levados ainda não foram divulgados. 2 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos em Campinas. O caso segue sob sigilo. Agora sim, informação completa com a Graziele Geronde, nesse caso que nós vamos seguir acompanhando no microfone da Rádio Bandeirantes e novidades também ao longo do dia no portal bandmulti.com.br, no Acontece 13h, apresentado pela Laís Peçanha. Estamos também nessa cobertura do Brasil Urgente às 5h30 e às 6h50 com Walter Sena dentro do Band Cidade. 10h da manhã, 20 minutos e cadê o outono que não apareceu? Hoje as temperaturas estão um pouco mais amenas. Ontem, nesse horário, estávamos falando de quase 28 graus. Agora, os termômetros do CEPAGRI da Unicamp marcam 25,7 graus. Na máxima vista hoje, pertinho do que a gente tem aqui, 26 graus. E a mínima hoje registrada em Campinas, 18 graus. Ontem, a cidade registrou 31 graus e meio. Umidade relativa do ar está em 67%. E o vento está fraquinho, 3,4 km por hora. O vento mais forte que passou hoje foi de 7,6 km. Ontem, às 10h10 da noite, deu uma rajada de vento um pouco mais forte, de 21,5 km. Felizmente, sem provocar nenhum problema associado a esse vendaval. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia, uma ótima terça-feira para você. Bom dia, Heitor, bom dia a vocês, ouvintes. Quais as condições para hoje? O termômetro vai ficar mais ou menos nessa casa, 25, 26, 27 graus, ou a temperatura vai subir mais tarde? Vai subir, apesar do outono ainda estamos com umas características aí próximas ao verão. Hoje e amanhã, tempo estável, temperaturas altas, porém há maiores chances de chuva no dia de hoje. Hoje a máxima deve ser aí em torno dos 29 graus e para hoje, durante o dia, não há previsão de chuva. Amanhã as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 28 graus, a umidade relativa do ar aumenta gradativamente, deixando o tempo abafado e assim favorecendo a possibilidade de chuva, principalmente no final da tarde e início da noite. As temperaturas mínimas não caem tanto, ficam próximas ali aos 18 graus. A primeira semana do outono será marcado por um aumento de chuva sobre o nosso estado, que é essa semana a qual a gente está vivendo. Não vai ser uma semana chuvosa, mas as pancadas de chuva serão mais frequentes e o risco de temporal será cada vez maior. Dessa vez, o que vai causar o aumento da chuva não é uma frente fria, mas mudança na circulação de vento, tanto que o Heitor bem mencionou, durante a noite os ventos ficam um pouquinho mais fortes. Essa mudança nas circulações de ventos em altos níveis da atmosfera é o que vai proporcionar esse aumento das chuvas, trazendo a umidade mais para o interior. O aumento da chuva nesses próximos dias, então, está relacionado com o deslocamento de um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera. Na forma abreviada é um VCAM. Então, durante os próximos dias teremos bastante circulação de vento aqui sobre o estado e, por isso, um possível aumento das pancadas de chuva até sexta-feira. Há um alerta para outras regiões do Brasil. O cenário meteorológico desta semana indica chuvas espalhadas por praticamente todo o país. Há uma análise de previsão do tempo com 2 sistemas principais que regem as condições atmosféricas. No sul, uma frente fria avançando sobre o oceano. Na região norte, a influência da zona de convergência intertropical. O alerta para essa terça-feira é abrangente. Risco de chuvas fortes e intensas
atingindo o norte do Paraná, o interior de São Paulo, o interior de Minas Gerais e o interior do Nordeste. Além dessas áreas, boa parte dos estados da região norte também deve permanecer em atenção devido à formação de nuvens carregadas. E no Rio Grande do Sul tem alerta de temporal. Os termômetros marcaram 23 graus, um dia que foi marcado ontem por pancadas de chuvas frequentes, e o alerta de temporal segue para esta semana. Nós acompanhamos tristes capítulos por lá nos últimos anos em função das chuvas fortes. Vamos saber a situação de momento também no Rio Grande do Sul com o repórter Tiago Tanger. Rio Grande do Sul está sob alerta vermelho do IMET para todo o estado. Esse alerta está em vigor e pode trazer chuva e também tempestades de até tendo granizo aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a previsão até o final do dia. Mas no final de semana a gente já teve por aqui alguns estragos causados pela chuva no interior do estado. Segundo a Defesa Civil aqui do estado, 11 pessoas ficaram fora de casa e outras 2 ficaram feridas somente por conta dessas chuvas agora no final de semana. Há também desalojados em Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Santo Antônio do Palma. Os 2 feridos foram registrados em Marau. Desde sexta-feira, cidades gaúchas já registraram danos por conta das chuvas. A chegada do outono acende também o alerta para a possibilidade do El Niño, que aumenta a chuva em toda a região sul aqui do Brasil. Na última semana, um boletim da Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos aumentou a probabilidade de El Niño de 60% para 80%, portanto, alerta de chuva e possibilidade de El Niño já nessa estação. Muito obrigado, Tiago. Bom, Campinas, o acumulado das últimas horas não preocupa. As últimas 72 horas sem registro de chuva em Campinas. A última chuva mais forte no final de semana. Mas no domingo mesmo, o único parque que estava fechado, que fica ali no Parque Valença, o Centro de Lazer Ferdinando Tilly, foi reaberto. Bosque Valença, como é conhecido ali na região noroeste, ele fechou na última sexta-feira pela quantidade de chuva que chegou a 84,3 milímetros. Final de semana, sábado fechado, domingo reabriu, funcionando normalmente hoje. Existe esse decreto em Campinas desde novembro de 2025. Sempre que passar de 80 milímetros em 72 horas no acumulado de chuva, os parques e bosques nessa região do acumulado vão fechar. Mas em Campinas, o acumulado de chuva das últimas 72 horas é de 0. Então, se vier a chuva, que ela seja bem-vinda, mas que não traga transtornos. Previsão para hoje, para o meio dessa semana, de precipitação no interior de São Paulo. Um rápido intervalo e olha, nós temos novidade para contar para você sobre um caso que trouxemos ontem, que estava em investigação, em andamento, a respeito de uma mulher que foi vítima de uma tentativa de feminicídio por parte do companheiro na cidade de Hortolândia. Ele a atacou com uma faca na região ali do abdômen, um pouquinho para baixo, e ele mesmo a levou para a unidade de pronto atendimento. Foi preso na sequência e recebeu 2 notícias. A primeira de que ele vai permanecer atrás das grades após o flagrante, porque ele tentou matar a companheira, mas não apenas ela. A segunda notícia também foi um choque para a vítima. Ao fazer os exames ali emergenciais, ao passar pela cirurgia depois dos cortes que ela sofreu na barriga, essa mulher descobriu que está grávida de 8 semanas. Então, além dele tentar matar a esposa, a companheira, ele também tentou matar a criança que ela carrega e que ele agora descobriu que existe. Um rápido intervalo, porque o Guilherme Selegato conversou com o responsável pela segurança pública em Hortolândia, e a gente vai trazer essa história completa na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954 no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 29 minutos. Olha a informação para você, motorista que trafega pelas ruas, avenidas aqui de Campinas. Tem trecho com bloqueio nesta terça-feira. Falei para você já se programar amanhã para o Cambuí, mas hoje também tem trecho com bloqueio que a Nath Luquezzi vai contar para você. Ainda é que então vai interditar totalmente um trecho da rua Reverendo Paulo Lício Riso, ali na região do Taquaral, na altura do numeral 359. Esse bloqueio acontece entre as ruas de Djalma Campos Pádua e Benedita Franco Gomes. O bloqueio total com acesso local permitido já começou a partir das 8h30 da manhã e segue durante toda a tarde do dia de hoje, dia 24 de março, terça-feira. A ação ocorre para viabilizar um trabalho de poda de uma árvore de grande porte e está a cargo do Departamento de Parques e Jardins. Tem um desvio, o desvio então será feito ali pelas ruas Benedito Franco Gomes, Alexandre von Humboldt e Padre Francisco de Azevedo. Eventualmente, claro, em casos de chuva, a ação pode ser cancelada por questões de segurança, mas acredito que por conta do tempo de hoje, em função da complexidade da operação, não há previsão de horário para término dessas atividades. Agentes da mobilidade urbana sinalizam ali o local da interdição e monitoram a região afetada, orientando os motoristas. Bloqueio também nesse momento na região do Guanabara. A INDEC começou às 8h30 da manhã esse trabalho de isolamento que vai durar até às 5 horas da tarde. É o cruzamento da rua Engenheiro Cândido Gomide com a rua José Pinto de Moura. A medida emergencial é para viabilizar trabalhos. Por quê? Porque afundou um trecho da via. A linha 381, que faz Shopping Dom Pedro, Shopping Iguatemi, está impactada e tem desvios programados. Então, sentido Shopping Dom Pedro e sentido Shopping Iguatemi tem desvios programados e que já estão sendo realizados por essas linhas. Os veículos devem desviar pelas ruas José Pinto de Moura, Bonifácio de Tela, Dr. João Kittin, Engenheiro Cândido Gomide, Frei Antônio de Pádua, no contrafluxo até a Camargo Penteado, na própria rua Camargo Penteado e na Frei Manuel da Ressurreição. Há uma inversão no sentido da rua, nesse momento, da Frei Antônio de Pádua, entre a Camargo Penteado e a Engenheiro Cândido Gomide. 5 agentes de mobilidade urbana estão no apoio nesse momento, orientando tanto os motoristas quanto quem utiliza o transporte público, para saber o ponto exato onde precisa esperar o ônibus, tanto no sentido Shopping Dom Pedro quanto no sentido Shopping Iguatemi. Então, motorista, atenção ao passar nesse local no Guanabara, reforçando o cruzamento da rua Engenheiro Cândido Gomide com a rua José Pinto de Moura. Ali afundou o solo, o trabalho está sendo feito de reparo e, enquanto isso, não há previsão até às 5 da tarde de liberação. Tem mais pontos também interditados no seu caminho? Conta pra gente que o nosso Manhã Bandeirantes vai atualizar todo o seu caminho até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o noticiário esportivo dentro do Nossa Área. A Justiça manteve a prisão do homem que esfaqueou a companheira dentro de casa após uma discussão e a levou para a UPA na cidade de Hortolândia. Ele a deixou no hospital e não esperou para as perguntas que foram feitas pela equipe médica. Existe um procedimento dentro do SUS, mas também dos hospitais particulares. Sempre que uma pessoa dá entrada com ferimento à bala, ferimento à faca ou algum outro tipo de violência, a polícia é comunicada. A Polícia Militar, a Guarda Municipal são acionadas porque há um flagrante em andamento, há uma ocorrência que precisa ser esclarecida, mesmo que a vítima tente desconversar, porque muitas vezes é por medo do agressor. Nesse caso, quem tentou matar a mulher foi justamente aquele que a deixou na porta do hospital. Quando foi comunicada à Guarda Municipal, um cerco foi montado, até porque o veículo que ele fugiu é o mesmo que foi visto na unidade de pronto atendimento, e os guardas municipais ali o localizaram. Prisão em flagrante, audiência de custódia, ela é mantido atrás das grades. Pois bem, durante o atendimento médico, uma surpresa para a vítima e para o autor.
A mulher está grávida de 8 semanas. O Guilherme Selegato vai trazer informações até para a gente se tranquilizar sobre o estado de saúde dessa mulher, sobre as condições dessa gestação daqui em diante. E ele conversou com o Joldemar Correia, que é o secretário de Segurança Pública de Hortolândia, responsável pela Guarda Municipal, que foi quem efetuou a prisão desse homem. Guilherme Selegato, conte tudo pra gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Desta vez no Jardim Primavera, a vítima foi esfaqueada na região pélvica pelo próprio companheiro. Este homem que inclusive chegou a levar a mulher até uma unidade de pronto atendimento, deixou ela lá e na sequência fugiu em um veículo, Heitor, mesmo carro usado então para levar a mulher ao hospital. A ocorrência que foi atendida pelas equipes da Guarda Municipal e que está sendo investigada, pela Polícia Civil agora, que esse homem está preso, Ele confessou o crime, disse ter esfaqueado a companheira e vai responder aí por tentativa de feminicídio. Heitor, esse caso aconteceu na casa onde este casal residia, ali no Jardim Primavera, aqui em Hortolândia. Uma discussão, acabou levando a toda essa situação, mas a motivação ainda está sendo apurada pelas equipes da Polícia Civil, que esse homem ainda não disse, o que de fato teria motivado ele a esfaquear a companheira, apenas ali uma discussão. Após, então, golpear a mulher diversas vezes na região pélvica, ele mesmo levou a mulher até o hospital, uma unidade de pronto atendimento ali do Nova Hortolândia, deixou a mulher lá e fugiu, Heitor, no veículo. Os enfermeiros ali da unidade acionaram as equipes da Guarda Municipal, dizendo que este homem tinha deixado a mulher muito ferida, ali, muito machucada, e logo depois fugiu. As equipes, diante dessas informações, começaram a fazer um patrulhamento ali pela região da unidade do pronto atendimento e conseguiram localizar esse veículo que o homem estava ali fazendo diversas manobras arriscadas pela via, foi abordado e aí do interior do carro os agentes já viram ali muitos objetos com manchas de sangue, e já suspeitaram de toda essa situação. Uma pauta que está no Brasil inteiro aí sendo discutida, com muito problema, muitos eventos criminosos, porém nós obtivemos êxito em estar localizando também o cidadão, onde foi conduzido para a delegacia e preso. Na realidade, ele esfaqueou a companheira e levou até o UPA, chegando lá uma profissional de saúde interpelou a motivação e o ocorrido, ele simplesmente deixou na unidade de saúde e se evadiu do local. E a profissional de saúde comunicou na nossa central, e a Guarda Municipal começou o patrulhamento na região da unidade, que é na Nova Hortolândia, e conseguiu localizar um veículo onde o comportamento dos indivíduos tornou-se estranho e tentaram fuga, onde a Guarda fez o acompanhamento, obteve êxito em abordá-los, e é onde detectaram que havia objetos com sangue, onde que causou a suspeita e interpelaram, onde ele acabou confessando, conduziram para a delegacia e lá na delegacia ele confessou a tentativa do feminicídio, isentando as 2 outras pessoas que estavam no veículo com ele. Então ele ficou à disposição da Polícia Judiciária, que continuará o trabalho para estar apresentando para o Judiciário, obviamente terá audiência de custódia, acreditamos que já foi hoje ou será, e posteriormente as medidas necessárias contra esse criminoso. Ele não relatou para nossas guarnições a motivação. Era companheiro e recentemente tivemos a notícia nova aí, que ela recebeu alta hoje pela tentativa do feminicídio, porém, em exames complementares, detectaram que ela está grávida de 8 semanas. Agora, acredito eu que está sendo acompanhada para ver como está o estado de saúde da criança e da gestação dela. O homem, então, acabou confessando esse crime, foi trazido aqui para a Polícia Civil, para a delegacia, onde também, além do depoimento ao delegado responsável, confessou o crime e agora ele permanece à disposição da Justiça. Heitor, essa vítima agora passa bem, ela já recebeu alta, a notícia é boa, mas o que descobriram no hospital, Heitor, durante os exames feitos ali, durante o atendimento que essa mulher recebeu no hospital, as equipes descobriram que ela estava grávida
de apenas 8 semanas. Ela recebeu alta e agora ela vai, claro, continuar ali, indo ao hospital, fazendo acompanhamento, justamente para ver, né, se está tudo bem com a criança, porque foram ferimentos considerados ali, né, Heitor, na região pélvica. Então, assim, todo cuidado, claro, é pouco, é necessário. Essa mulher vai continuar aí agora em atendimento, justamente, em acompanhamento, justamente para ver, né, como que essa criança está. Ela não sabia que estava grávida, ficou surpresa também, descobriu ali no hospital durante o atendimento médico, né, filho, claro, deste homem que infelizmente agrediu ela de forma extremamente covarde. E agora esse caso segue em investigação, em apuração aqui pela Polícia Civil. Felizmente esse homem, né, que tentou fugir, ele foi preso, foi localizado pelas equipes da Guarda Municipal, confessou o crime e foi preso, e agora deve responder então por tentativa de feminicídio. Heitor, os ferimentos por pouco não pegaram ali uma artéria, né? E aí a situação poderia ter sido muito pior, mas felizmente essa mulher está bem, está viva, né, Heitor? Que é o que importa, que a gente sempre quer trazer aqui esses relatos de que essas mulheres, claro, né, é um trauma que fica, mas que conseguiram sair, né, com vida, e a gente espera que ela se recupere o quanto antes e principalmente, né, que tudo fique bem também com essa criança agora que ela está gerando. É nosso desejo também, Guilherme Selegato. Obrigado pelas informações. 10 horas e 40 minutos, vamos mudar de assunto, falar sobre uma novidade, porque a partir de agora, os supermercados já estão autorizados a instalar farmácias ou drogarias em suas unidades. Foi publicado no Diário Oficial da União decreto ou autorização para que farmácias ou drogarias em área de venda de supermercados funcionem. Explica um pouquinho melhor pra gente, Nath Luquez. Então, a nova lei, ela tem origem em um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional e permite que estabelecimentos supermercadistas incluam essas farmácias completas em suas dependências, desde que cumpram integralmente as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei que autoriza, então, essas instalações de farmácias e drogarias dentro de supermercados. A norma foi publicada na última segunda-feira, dia 23 de março. De acordo com o texto, as farmácias deverão funcionar em espaços físicos exclusivos, que são delimitados e separados das demais áreas do supermercado. A operação pode ser feita diretamente pelo próprio estabelecimento ou por meio de uma parceria com empresas desse setor, do setor farmacêutico, desde que sejam devidamente licenciadas. A lei estabelece ainda a obrigatoriedade da presença de um farmacêutico que esteja habilitado durante todo o horário de funcionamento. Além disso, determina ainda que medicamentos não poderão ser vendidos em gôndolas ou áreas abertas. Isso é importante. A comercialização ela deve ser feita e ocorrer exclusivamente dentro do espaço da farmácia. Ou seja, não pode ter uma caixa de aspirina do lado de uma caixa de bolacha. Jamais. São locais isolados. Sim. Perfeito. Há outras exigências que são técnicas relacionadas ao armazenamento. Então, controle de temperatura, iluminação, ventilação, a rastreabilidade desses produtos, além da garantia de assistência farmacêutica ao consumidor. A lei determina que é obrigatório ter um farmacêutico legalmente habilitado durante todo o horário de funcionamento da farmácia ou drogaria instalada na área de venda do supermercado. Então, se for um supermercado 24 horas, que a farmácia também atende 24 horas, tem que ter farmacêutico de plantão o tempo todo. O texto determina ainda que os estabelecimentos devem assegurar que a dispensação do medicamento, ou seja, jogar o medicamento fora, é sujeito a um controle especial ocorrendo somente após o pagamento ou alternativamente, que os medicamentos sejam transportados do balcão. Então, tem que ter o descarte, como é em qualquer farmácia. A pessoa não pode pegar o medicamento e passar no caixa junto com as outras compras. Então, vai comprar dentro da farmácia do supermercado, você finaliza a tua compra e depois você segue para os outros produtos que você vai fazer da compra. E que os medicamentos não sejam transportados do balcão de atendimento até o local do pagamento. Para isso tem que ser a embalagem lacrada, inviolável e identificável. Caso contrário, também está descumprindo a lei. E é proibido fazer oferta de medicamento. Então, aquela promoção, 3 dipironas por preço de 2. Mas a farmácia faz isso, viu? A farmácia já faz isso.
As atividades permanecem submetidas às normas de vigilância sanitária e à legislação que regula o exercício da atividade farmacêutica no país. Vamos ouvir a opinião de um especialista? O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com o advogado especialista no direito do consumidor, Dr. Guilherme Storino Andrade, faz uma análise a respeito dessa mudança da lei das farmácias nos supermercados. Então, a principal mudança é que o supermercado ele pode passar a instalar a farmácia dentro do seu espaço físico. Mas como você destacou, a lei determinou algumas limitações, quais sejam que esses medicamentos eles não podem ficar nas gôndolas comuns. Ela vai ficar num espaço separado e com um farmacêutico responsável, de forma que ela deverá obedecer todas as regulamentações que já existentes. Elas não deixam de existir com a liberação da venda dentro do supermercado, pelo contrário. Então, o supermercado deverá observar essa regulamentação já existente. Questionado se é positiva essa mudança, olhando pelo aspecto econômico, ela sim positiva, porque ela aumenta a concorrência, até a grande expectativa é que possa ocorrer uma diminuição dos preços, mas é preciso pensar que, havendo um acesso facilitado também, a judicialização é uma consequência inevitável desse processo. E é preciso lembrar que o remédio ele não é uma mercadoria comum. Então, se o mercado passa a armazenar esse analgésico perto de produtos como de limpeza ou de um galpão muito quente, o princípio ativo desses medicamentos pode ser alterado. Então, é preciso que haja uma fiscalização ainda maior nesses estabelecimentos, principalmente agora no começo, nessa transição. Então, é uma grande preocupação, até quando saiu a lei, o pessoal pensando, puxa vida, o mercado vai começar a fazer promoção de medicamento, leve 3, pague 2, coisas nesse sentido. Mas, como dito, a lei que já existia e é aplicável às farmácias, ela continua sendo valendo e vai ser aplicável aos estabelecimentos de supermercado. Ou seja, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele veda expressamente qualquer propaganda que seja abusiva. E a partir do momento que você tem um estímulo a um automedicamento que induza o consumidor a se comportar de uma forma que seja prejudicial potencialmente à sua saúde, essa prática é vedada. Ou seja, a gente não deve ter no encarte do supermercado propagandas de medicamentos. Lógico, eles vão estar num ambiente que é mais propício e estimula o consumo. Porém, a propaganda especificamente desses produtos continua sendo vedada, tal qual é feito com farmácia. Essa a opinião, a análise do Dr. Guilherme Storino Andrade, advogado especialista em direito do consumidor. Vamos tentar entender direito o que está rolando. É uma lei para regulamentar o que já existe, vai? Ou, por acaso, você não conhece nenhum supermercado que tenha uma farmácia também instalada nas suas dependências. É que daí você cria, ou até agora se criava, esse jeitinho de dar uma driblada na legislação. Então a farmácia não estava no supermercado. O supermercado cria uma área de convívio, uma praça de alimentação, um corredor exclusivo para serviços, onde você tem ali uma lanchonete, um quiosque que vende sorvete, onde você tem uma loja de bijuteria, onde você tem uma farmácia. Então ele ficava como um comércio à parte. A lei basicamente vem para simplificar o que já é uma realidade há muito tempo. Ou por acaso, Nath Luquezzi, você não conhece nenhum mercado que tem uma farmácia ali ao lado também? Claro, a gente conhece vários, acho que quase todos, né? Então, o que a lei faz é manter as regras de farmácia isolada, mas agora dentro de um mesmo CNPJ. Acho que é natural, e não vai ter grandes impactos não, porque passa uma sensação muitas vezes, quando há a informação num primeiro momento, de que a caixa de remédio vai ficar ali junto com um pacote de bolacha, vai ficar ali junto com um pacote de arroz. Não é isso. Não vai ficar disponível dentro de uma gôndola normal de supermercado com produtos quaisquer. Até porque a gente sabe que tem gente que pode entrar e consumir isso à torta e à direito, colocar no meio da compra e passar despercebido. Não é o caso. Então, as farmácias apenas vão poder estar dentro do mesmo CNPJ dos supermercados, dos mercados, sem precisar criar essa área em comum fora para ter a instalação de um estabelecimento comercial que venda medicamentos. 10h48,
Um rápido intervalo. Na volta a gente traz as últimas informações sobre a política nacional. O impacto da desistência de Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, como candidato à presidência da República. O PSD, partido de Gilberto Kassab, segue bancando que terá candidato próprio numa tentativa de terceira via. A gente quer ouvir também a sua opinião sobre esse e outros assuntos, o cenário político que vai se desenhando neste fim de março, com olhos atentos para as eleições de outubro. Intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos para você na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+. Conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Rapidinho, já estamos de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouquinho giro com a sua participação pelo nosso WhatsApp DDD 19 97102 1493, 19 97102 1493. O governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou oficialmente a desistência na disputa para a presidência da República. Há uma disputa interna dentro do PSD, o partido de Gilberto Kassab, por 3 governadores que deixam o cargo obrigatoriamente ao final desse ano. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Os 3 já foram reeleitos, não podem disputar novamente uma eleição. Os 3 se colocaram como candidatos deste partido, o PSD, para ser uma terceira via, uma opção alternativa à disputa polarizada entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, indicado do ex-presidente Bolsonaro para ser principal candidato de oposição, e é isso que a gente tem visto nas pesquisas de opinião até aqui. Vamos entender um pouco mais sobre essa movimentação, os motivos da desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, com a repórter Tayane Melo aqui no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Em nota, Ratinho Júnior disse que tomou a decisão depois de uma profunda reflexão com a família e que não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná. Ele também ressaltou que, ao encerrar o mandato, vai voltar ao setor privado e presidir o grupo de comunicação criado pelo pai. Nos bastidores da oposição, há a avaliação de que a desistência de Ratinho também foi influenciada pela filiação do senador Sérgio Moro ao PL. O senador será o candidato pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ao cargo de governador do Paraná. Com a desistência de Ratinho Júnior, o nome considerado mais forte do PSD nas pesquisas, a expectativa é para que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, seja efetivado como candidato. O presidente do partido, Gilberto Kassab, deve bater o martelo ainda nesta semana. Segundo fontes, Kassab já sabe que agora Caiado é o principal nome e já estaria articulando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para ser candidato a vice, deixando a chapa como uma terceira via de peso. Zema já renunciou ao cargo para disputar as eleições presidenciais e pode trocar o Partido Novo pelo PSD.
Outra avaliação é de que o governador de Goiás atende mais aos objetivos do partido do que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que também está na disputa. Leite reafirmou a disposição de concorrer à presidência e disse que o PSD pode ganhar estas eleições. Os três participaram de uma edição especial do Canal Livre no último dia 15. Programa que está à disposição no aplicativo Band Play, também no YouTube Band Jornalismo na íntegra. Foi ali uma mesa redonda com os 3 pré-candidatos do PSD, que eles tiveram a oportunidade de apresentarem suas propostas de governo e que agora somente um deles, se é que terá um deles, mas ao que tudo indica sim, o PSD deve bancar pelo menos um dos candidatos para a disputa federal. O Jornalismo da Band conversou com o cientista político Rubens Figueiredo. Nessa nossa manhã de terça-feira, a gente quer ouvir o máximo possível de opiniões, de análises. Quero ouvir a sua também, hein? Tem caminho para uma terceira via no Brasil? Você entende que a eleição de outubro tem a possibilidade de um nome que não seja de Lula, de Flávio Bolsonaro, ou teremos mais uma disputa polarizada a partir já do anúncio oficial dos seus candidatos? Quero ouvir sua opinião e antes a gente traz a análise do Rubens Figueiredo, cientista político que conversou com o Jornalismo da Band. Olha, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a genialidade do PSD. Ele propôs ao Brasil uma discussão que não era uma discussão do Brasil, quem vai ser o candidato do partido, e ofereceu uma discussão de alto nível entre 3 governadores aí, que tem as melhores avaliações entre os governadores brasileiros. Certamente essa decisão do governador Ratinho tem a ver com assuntos domésticos, né? E quando eu falo domésticos, eu não quero falar menores, né? É da casa da gente que sai o que a gente é. Então, o ex-ministro Moro foi lançado, na minha visão, um pouco assodadamente, podia ter esperado um pouco, como candidato a governador. E o governador Ratinho entendeu que é melhor ele sedimentar essa eleição no Paraná, que não será uma eleição fácil, embora ele tenha uma aprovação altíssima, né? Mais de 80% de ótimo e bom, mas ele tem que cuidar do seu estado e de preservar o grupo político que ele formou. Olha, eu tenho uma visão muito prática, né, do processo. Tudo indica até agora, pelas pesquisas, que irão para o segundo turno o Lula e o Flávio Bolsonaro. Isso porque a sociedade não está dividida pela vontade de votar em alguém, está dividida pela má vontade. Né? 45% tem ódio de um, 45% tem ódio do outro. Esse é o contexto que virou a rejeição. Antes a rejeição tinha um motivo, vamos chamar assim, mais racional. E agora é mais emotivo. Então, quem ficar em terceiro lugar, lá com 6, 7, 8%, vai definir a eleição se conseguir transferir o conjunto de eleitores que ele conseguiu angariar no primeiro turno para o candidato que ele apoiar no segundo turno. Bom, o Eduardo Leite já declarou que não apoiaria ninguém, nem o PT e nem o PL. E ele é um candidato preparadíssimo. Ele pegou o Rio Grande do Sul numa dificuldade enorme, passou pelos problemas lá das chuvas, da inundação, e fez uma administração brilhante. O Ronaldo Caiado já é alguém que tem... Ele já tem um perfil mais longo e mais de direita. Ele era lá da união
dos agricultores, do pessoal da pecuária, lá atrás, né, em 89, ao DR. Então, tudo indica que o eleitor do Caiado seria um eleitor mais à direita. E o Caiado tem um discurso de segurança que tem muita aderência a esse eleitor que quer ver resultados rápidos na política pública e por aí. Então, eu acho que, do ponto de vista partidário, de capacidade de transferência de votos, e portanto, de ter uma importância maior no segundo turno, no processo do segundo turno, eu entendo que o Ronaldo Caiado seria mais interessante. Isso do ponto de vista estritamente do cálculo político racional. Existe uma certa quantidade de eleitores, difícil de estimar, mas não é maior que 5%, poderia ter uma candidatura de centro-direita que fosse empolgante para esse conjunto de eleitores. Certamente vai haver uma guerra, já tem, né? Já tem uma guerra de narrativas, quem começou. E agora, o que move a sociedade é o seguinte: quem é o principal opositor do Lula? É o Flávio. Quem é o principal opositor dos Bolsonaro? É o Lula. Então não é uma construção de desejos, de projetos, de análise de conteúdo das propostas. É uma luta para ver quem não vai chegar ao poder. E esse tipo de disputa costuma ser muito previsível. Olha o que aconteceu em 18 e 22. Essa visão do cientista político entrevistado pela Rádio Bandeirantes, pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Rubens Figueiredo, fazendo uma avaliação após a desistência do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, vai cumprir o mandato até o final e aí já terminou o prazo, né? Então ele não vai ser candidato a senador, não vai poder ser candidato a nenhum outro cargo, porque ele vai até o fim do ano permanecer na eleição, permanecer no cargo de governador do estado do Paraná. Há uma análise feita também pela colunista Mônica Bergamo, com informações de bastidores, que Ratinho Júnior assumiu publicamente que vai, ao fim do seu mandato, cuidar das empresas do pai. O comunicador Ratinho, dono do Grupo Massa, um grupo que cresce a cada dia, um grupo de comunicação muito forte. E para um político ter um grupo de comunicação na mão não é um mau negócio. Se ele não tiver um nome forte para daqui 4 anos, se o nome de Ratinho Júnior esfriar para as eleições de 2030, como presidente da República, ele pelo menos tem ainda um nome forte no seu estado para daqui 4 anos estar liberado novamente para uma disputa para governador. Diante da aprovação que ele teve da eleição em primeiro turno em 2022 e de um índice alto de aprovação que ele terá em diante. Diferente de Eduardo Leite, que embora na análise do cientista político tenha feito um governo excepcional, teve vários problemas na condução das enchentes do Rio Grande do Sul, teve seríssimos problemas na contenção das chuvas futuras que são programadas. Todo mundo sabe que de dezembro a março vai chover, mas pelo jeito o governador do Rio Grande do Sul esqueceu disso em alguns momentos. Mas o povo também esquece, né? O povo também parece que tem a memória curta e Eduardo Leite se apresenta aí como um grande gestor, com aprovação dentro do índice ok. Ele foi reeleito também pela população gaúcha. No caso de Ronaldo Caiado, já é um nome mais experiente, que disputou nas eleições de 89. Ontem nós estávamos, inclusive, vendo, né, Nath, as cédulas das eleições de 89. Não me pergunte como é que a gente chegou nesse assunto. Mas ali tinha o nome de Ronaldo Caiado disputando a presidência com Lula, Collor, que foi o eleito, com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, com Paulo Maluf.
Então, olha, com Guilherme Afife Domingos, então veja como já é uma figura conhecida há décadas da política brasileira e um governador que tem como principal foco a segurança pública no estado de Goiás. Muito provavelmente vão ser esses os números que ele vai apresentar para tentar nacionalizar um programa de segurança, que é um dos assuntos mais sensíveis hoje para a população brasileira. Agora, vai ter força suficiente para ser uma terceira via? Eu duvido e duvido muito. Por quê? Porque pouco se fala sobre o fenômeno que a gente está vivendo no Brasil das abstenções. Eu acho que é nisso que a gente precisava prestar mais atenção. O brasileiro, em geral, nas eleições, ele não quer jogar o voto dele fora. Ele escolhe um candidato no início da disputa. Vamos falar a verdade, todo mundo conhece alguém que é assim. Ah, eu vou votar na Nath Luquezzi para ser presidente da República. Aí a Nath começa a aparecer com 3%, sobe para 4%, na outra pesquisa ela vai para 3%, daqui a pouco ela está com 5%, chega na semana da eleição ela não passou dos 5%. O que em geral o eleitor historicamente pensou? Não gosto do candidato A, não gosto do candidato B, mas o candidato C, a terceira via, não vai ganhar. Então o que eu faço? Eu escolho um dos dois que tem chance de ganhar para não jogar o voto fora. Essa é uma mentalidade muito comum no Brasil, o que enfraquece uma disputa de terceira via, que já parte com essa ideia de, tá, eu até gosto do fulano, até gosto do ciclano, mas ele não vai ganhar, então vou investir nisso para quê? Esse é um ponto. Segundo ponto, antes, talvez esse brasileiro ou bancasse o seu voto de terceira via, fazendo seus 5, 6, 8%, ou escolhesse um dos dois. Acho que muita gente ainda faz isso. Mas o brasileiro percebeu que se ele não for votar, a multa que ele paga é um preço irrisório. É menos de R$4 da multa. Você pode fazer no seu Pix. Você entra no site do TSE, acessa ali o atendimento ao eleitor, e aí tem lá, consulta de débito, põe o CPF, coloca as informações, eles pedem CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. É isso que você precisa colocar. Aí vai ter uma multa de R$3,51 que você paga por Pix, boleto bancário ou cartão. O que muitos brasileiros estão fazendo? Isso é só conversar com as pessoas que estão cansadas, desanimadas do meio político. Elas não votam, passam 2, 3 dias, elas entram no celular, pagam a multa e tá tudo certo. Ah, será que isso faz diferença? Em 2022, 31 milhões de brasileiros não votaram. 31 milhões é muita gente. Quem vai definir a eleição de 2026 não é o eleitor da terceira via. É o eleitor que não comparece. Então, o que o candidato, para ser competitivo, precisa fazer, primeiro, é convencer o eleitor da importância dele estar nas urnas, da importância de fazer o seu papel. Para quem já está numa eleição polarizada, é muito confortável, porque daí você faz o tira-teima. Bolsonaro contra Lula. Bolsonaro com um filho, Lula com a máquina na mão. E aí, você tem os apoiadores de cada um dos lados que vão se mobilizar para ir às urnas. E você tem o hater, o que odeia o oposto. Aquele que não quer de jeito nenhum que o outro lado ganhe, que vai para a urna para não deixar isso acontecer. Se não tiver um trabalho para convencer quem está na abstenção, 20% dos eleitores, ou seja, de cada 5 pessoas aptas a votar no Brasil, uma não foi. Foi pra praia, fez um churrasco com a família, ficou em casa assistindo televisão, colocou um filme na Netflix e não tá nem aí pra eleição. Ou muda a regra, endurecendo mais, já que é obrigatório o voto, endurece mais essa lei, coloca uma pena mais pesada, coloca uma multa mais alta, ou isso vai se repetir em 2026. O brasileiro já entendeu que não votar é uma punição irrisória. E agora, com a facilidade do Pix, o cara não precisa nem ir no Tribunal Regional Eleitoral, ele não precisa nem ir à Justiça Eleitoral. Não, ele abre do celular, ele faz um Pix e acabou. R$3,51. É mais barato, é metade do preço de um ônibus em Campinas. Entendeu? Como a disputa, para quem tá no poder, para quem tá na polarização, é melhor que fique assim. Melhor que fique assim. Quem quer ser terceira via, primeiro precisa comprovar e mostrar que não é só competitivo contra os dois, mas que vai voltar a fazer o brasileiro querer
ir às urnas, querer também participar do processo eleitoral. Heitor, naquela questão que você tinha levantado anteriormente, que a gente estava falando sobre a renúncia dos cargos, de quem é essa análise? É do próprio partido? É do próprio candidato? Como que é feita essa análise? Política, tudo é feito com pesquisa. Tudo é feito à base de pesquisa e a possibilidade real de um candidato deixar um cargo para disputar ou um cargo maior ou um cargo em que ele não quer sair de jeito nenhum. E o calendário de 2026 está avançando. Então nós temos governadores que estão querendo sair para disputar outros cargos e prefeitos que querem sair para ser governadores. Normalmente prefeitos de capitais. Aliás, já que você tocou nesse assunto, vamos fazer um giro, porque o limite é o dia 4 de abril. O mês de março é o início da série de renúncias de desincompatibilização, que obriga quem está no cargo executivo a deixar suas funções até 6 meses antes do primeiro turno. Então o primeiro turno vai ser dia 4 de outubro até o dia 4 de abril. Quem tem um cargo executivo precisa sair caso queira ser o candidato de alguma outra disputa. Isso não vale para vereador, isso não vale para deputado federal, para deputado estadual, nem para senador. Se eles não ganharem a eleição, eles voltam para os seus cargos legislativos. Por exemplo, Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes já oficializou a saída do cargo na última sexta-feira, entregou a prefeitura para Eduardo Cavalieri, do PSD, vice-prefeito. Eduardo Paes desponta como principal candidato na disputa para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, liderando as pesquisas e com grande chance de ganhar no primeiro turno, Nath. Já no Nordeste, o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, também confirmou que vai deixar o cargo para concorrer ao governo de Pernambuco. Com a saída, o vice Vitor Marques, do PCdoB, deve assumir o comando da capital. João Campos, que também lidera as pesquisas de opinião contra Raquel Lira, atual governadora, e ao que tudo indica, chance enorme de ser eleito no primeiro turno. E como é que tá na Paraíba? Ainda no Nordeste, em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena, do MDB, confirmou que vai renunciar o cargo para disputar o governo da Paraíba. O atual vice dele, Léo Bezerra, do PSB, é quem vai assumir o cargo. Uma eleição lá um pouco mais aberta, mas quais são os partidos? MDB, no caso, o prefeito que vai sair, que vai renunciar ao cargo, e PSB de Léo Bezerra, que é quem vai assumir o cargo. Teve recentemente uma troca também do Efraim Filho, que deixou a União Brasil, assumiu um cargo no PL, então ele vai disputar o governo da Paraíba pelo PL, deve ser o principal concorrente do prefeito de João Pessoa. Subindo para o norte agora do país, Nath Luquez. Davi Almeida, do Avante, também confirmou que deixa o comando agora do Executivo Municipal de Manaus para entrar na corrida estadual. O vice, Renato Júnior, também do Avante, é quem vai ocupar o assento. Em Macapá, o prefeito Dr. Furlan, do MDB, está afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal em meio a investigações sobre fraudes. Ele afirma que pretende disputar o governo do estado e, atualmente, Pedro dos Santos Martins, do União, é quem ocupa esse cargo. Temos ainda outras disputas pelo país, em Maceió, em São Luís. Então, Vitória também é uma outra cidade que deve perder o seu prefeito para ser candidato a governador. No caso do Rio de Janeiro, tem uma outra situação curiosa, porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai renunciar ao cargo para ser candidato a senador. Por quê? Porque ele precisa muito de um cargo político. Sim, porque é uma forma, talvez, dele não se tornar inelegível. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, renunciou ao cargo ontem. Saída do Palácio Guanabara ocorreu às vésperas de um julgamento contra ele no Tribunal Superior Eleitoral, mas ele saiu cabeça erguida. Hoje eu encerro meu tempo à frente do governo do estado, vou em busca de novos projetos. Sou pré-candidato ao Senado, saio de cabeça erguida e de forma grata. Uma estratégia para antecipar a descompatibilização, que poderia ser até o dia 4, mas por quê? Ele está sendo julgado numa condenação que teve pelo TSE, depois de ser absolvido pelo TRE, em 2024. Tem 2 votos pela condenação já do governador no Tribunal Superior Eleitoral. As ações apontam um suposto esquema de contratação irregular da Fundação CEPEG, que é o Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio. Cerca de 27 mil cargos temporários que, segundo a investigação, foram usados para empregar cabos eleitorais de Cláudio Castro na campanha à reeleição para governador do Rio em 2022. O caso chegou ao TSE depois de um recurso do Ministério Público Eleitoral. Então, para não ser cassado, ele renuncia ao mandato e vai buscar um outro cargo que dá 8 anos de estabilidade a um político brasileiro.
Não dá aquele gostinho de carreirista, de que se perder a mamata, se perder a tetinha do governo, não sabe o que fazer da vida? Porque Cláudio Castro é um fenômeno raro no Rio de Janeiro, um dos poucos governadores recentes que não foram presos. Detalhe, Wilson Witson, que foi preso, que foi cassado, candidato a senador no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral foi preso, Pezão foi preso, Cláudio Castro não foi preso, mas já está sendo processado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estado que, olha, para escolher governador, vou te falar. E Eduardo Paes agora é o mais cotado para essa disputa em 2026. Lembrando que para senador da República, quem tem cargo executivo, isso também vale. E o vice-prefeito de São Paulo, Melo Araújo, que é um militar da Rota, que é o atual vice-prefeito do PL, indicado por Jair Bolsonaro, um ex-comandante da Rota, ele vai ser, pelo menos o nome já está sendo muito ventilado, candidato a senador. Coronel da Polícia Militar, vai utilizar como principal bandeira certamente segurança pública e ainda não deixou o cargo. Mas se quiser sair como candidato a senador, precisará fazer esse movimento até o próximo dia 4 de abril. E a gente vai ficar monitorando, acompanhando essas mudanças políticas. Até lá, mais gente com certeza vai renunciar em busca de um lugar ao sol com uma sombra um pouco maior do seu guarda-sol. 11h14, um último intervalo. Na volta, a Maria Eduarda Lopes vai trazer pra gente também as últimas informações do portal bandmulti.com.br e tem a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954 no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Agora 11 horas da manhã, 17 minutos. Olha, você que está em busca de uma oportunidade no mercado, você que está em busca de uma recolocação, uma nova vaga de emprego, você morador de Indaiatuba, preste atenção nesta notícia. A Maria Eduarda Lopes vai trazer para você informações sobre um feirão de emprego que acontece e que ainda dá tempo de participar. Duda, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Exatamente. Ainda dá tempo. O Feirão de Emprego de Indaiatuba vai até 1h da tarde de hoje e está acontecendo no saguão do Paço Municipal. O feirão está contando com 30 empresas que estarão presentes oferecendo 632 vagas de emprego, com oportunidades entre ajudante de cozinha, ajudante de produção, ajudante geral, atendente,
auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, açougueiro, operação de caixa e entre outros cargos administrativos. E o evento ainda vai contar com uma participação de vacinas. Então, adultos que querem preencher a carteira de vacinação, terá disponível doses da vacina da gripe, tétano, hepatite B e sarampo. Uma informação publicada agora também no portal bandmulti.com.br, a segunda vara de Paulínia condenou o ex-presidente da Câmara e ex-prefeito interino da cidade, Antônio Miguel Ferrari, conhecido como Loira, pela prática de concussão, que configura quando um funcionário público exige vantagem indevida para si ou para outros em razão do cargo ocupado. Concussão? Ele responde em liberdade. A sentença proferida pela juíza Patrícia Ribeiro Bacciotti Parisi, em março de 2026, fixou uma pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias como multa. De acordo com a decisão, o ex-parlamentar foi condenado 8 vezes pelo crime de forma continuada. Além de Loira, outros 2 réus foram sentenciados no mesmo processo. Tassiana Félix Custódio recebeu pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e Márcio Rosa Santos foi condenado a 3 anos. Ambos devem cumprir pena no regime inicial aberto. Então é um caso que já vinha correndo há algum tempo, já estava esse processo acontecendo há algum tempo e o termo é esse mesmo, concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal Brasileiro. Conduta difere da corrupção passiva por envolver exigência, ou seja, uma imposição, uma coerção e não apenas a solicitação do recebimento. Concussão para mim sempre foi a batida de cabeça que você tem alguma lesão depois, mas sim, concussão é o nome do crime que está sendo investigado por parte da Justiça contra o prefeito interino, mas mais conhecido como presidente da Câmara, o Loira. Vamos falar de cultura, Maria Eduarda Lopes, porque tem uma sessão especial de cinema para um público que também pode acompanhar um filme que, olha, é uma das apostas brasileiras para as premiações na próxima temporada. Conta pra gente isso certinho. Exatamente isso. O Cinépolis do Campina Shop vai exibir mais uma sessão inclusiva que tende a acolher o público do transtorno do espectro autista. E ele vai reproduzir o filme Velhos Bandidos, que é aquele clássico que ficou muito famoso agora, que tem a participação da Fernanda Montenegro, Ari Fontoura. Isso. Vladimir Brich, é assim que fala? Vladimir Brich, ele que fez o papel de Bingo, um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos brasileiro. E Bruna Marquezine. A produção traz uma trama envolvendo uma mistura de ação, humor e reviravoltas. Durante a sessão, o ambiente vai contar com adaptações como luzes levemente acesas, o volume reduzido, a ausência de trailers e comerciais, além da liberdade para que o público possa entrar, sair e se movimentar pela sala sempre que for necessário. Mais informações, Maria Eduarda Lopes, qual o caminho para a gente acessar o Bandmulti? Portal bandmulti.com.br e os destaques nas nossas redes sociais, @portalbandmulti. Aproveitando que estamos falando de cultura, Nath Luquezzi, não tivemos a oportunidade de falarmos ontem, mas acho que vale um destaque, vale o convite para você que é apaixonado também por arte, principalmente por teatro musical. Porque, olha, Campinas no final de semana teve 2 apresentações, uma no sábado e a outra no domingo, do espetáculo Ópera do Malandro, uma adaptação da obra de Chico Buarque, lá de 1978, com a Companhia Bravo de Teatro Musical. Isso aconteceu no Centro de Convivência Cultural. E, olha, eu quero publicamente parabenizar um trabalho de altíssimo nível realizado por uma companhia de Campinas, o que mostra a qualidade artística que a cidade tem e que precisa cada vez mais ser valorizada. Porque o teatro musical é uma das artes mais difíceis do Brasil. E o que a gente viu no final de semana em Campinas foi um grupo extremamente afinado, com atuações belíssimas, com banda ao vivo no palco, o que é muito difícil e o que engrandece ainda mais o espetáculo, com um elenco que sabe o que está fazendo, sabe a mensagem que está passando
e que proporcionou um momento ali de reflexão, de entretenimento, que é a intenção da arte, que é fazer você voltar para casa pensando naquilo tudo. No caso da Ópera do Malandro, é uma história escrita em 1978, que Chico Buarque, para driblar a censura da ditadura militar, contou lá dos anos 40, da malandragem dos anos 40, para mostrar por que é que um grupo, ou no caso um empresário, que se apresenta publicamente como um empresário do ramo do prazer, mas ele é dono de casa de prostituição. Esse é tratado pela sociedade como um empresário, CNPJ aberto, e o outro malandro que dá seus golpes na praça é tratado como bandido. Então essa discussão ficou muito claro na Companhia Bravo de Teatro Musical, que com uma ou outra adaptação, uma ou outra frase, uma ou outra piada, um ou outro caquinho, você vê que a crítica de 1978 se repete em 2026, porque assustadoramente parece que a gente vive mais ou menos a mesma realidade em um Brasil que caminha preocupantemente para algo que Chico Buarque já via e sentia na pele naquela época. E a peça estará à disposição para você que não acompanhou agora em Jundiaí, no final de semana, em cartaz no Teatro Politeama, Ópera do Malandro da Companhia Bravo de Teatro Musical. Traz um pouquinho também da sua experiência, da sua interpretação dessa obra. Olha, eu acho que além de ser impressionante você ver esses 60 artistas, entre banda, bailarinos, cantores e afins, eu acho que a atualidade que a direção conseguiu trazer, da Jo, a Ju maravilhosa, a Ju Ilau, conseguiu trazer essa atualidade. Muitas das coisas ali tinham pitadinhas, piadocas, mas que conseguia trazer para a nossa realidade de hoje, trazendo, né, essa sensação de que a Ópera do Malandro é mais do que atemporal. E a qualidade técnica dos artistas, a gente fica realmente impressionado e orgulhoso de fazer parte disso tudo. E o mais legal de tudo isso é que a gente se sente parte do teatro. Eu não sei se você teve essa mesma sensação. Como tem inserções, não posso dar muito spoiler, porque dia 28 eles estarão em Jundiaí, quem não teve a oportunidade ainda de assistir. Como eles fazem algumas inserções em diferentes lugares, não só no palco, mas na escadaria, enfim, em outros lugares, a gente se sente parte de tudo isso. Eu fiquei bem impressionada e muito feliz de contar com esses artistas. Grandes amigos meus estavam no palco também. É muito bonito ver a arte de Campinas agora ganhar um mundão afora. E olha, eu não tenho nada contra, aliás, eu gosto, consumo stand-up comedy. E o stand-up comedy, ele deu um novo público para o teatro brasileiro e fez muita gente pela primeira vez entrar num teatro para assistir espetáculo de stand-up de comediantes brasileiros. Já vi vários. Agora, o teatro não pode ficar refém só do stand-up. E o que a gente vê principalmente no teatro comercial é isso. As datas quase todas fechadas para artistas que, sim, levam público, lotam os teatros. Mas olha a qualidade artística que Campinas tem. Então fica uma sugestão, que o Centro de Convivência, que já é a casa da Orquestra Sinfônica de Campinas, seja a casa do teatro musical e da dança de Campinas. Porque disputar com grandes nomes da comédia que vão no stand-up é difícil. Os caras vendem ingresso a rodo, anunciam o nome de um artista consagrado num teatro em Campinas como a Oficina do Estudante, esgota em minutos. Então que o espaço público reformado, revitalizado do Centro de Convivência seja o espaço dos artistas de Campinas, do musical, da ópera, de toda a forma artística da cidade. Para que o campineiro possa ver a arte que o campineiro faz. Porque foi impressionante. Eu assisti a Ópera do Malandro de São Paulo, que teve o José Loreto, que teve a Totia Meirelles. Não deve nada em qualidade artística, musical. É uma outra leitura da mesma obra, mas não deve nada em qualidade. Isso é feito aqui, em Campinas. Se você quiser acompanhar esse trabalho, você pode seguir também o Instagram Bravo Teatro Musical. E fica aqui o meu compromisso com as outras companhias de arte, de teatro, de dança, de música, que tenham seus eventos para que a gente divulgue aqui no Manhã Bandeirantes a arte de Campinas pura. Porque o show da Anitta você vai ver em todos os lugares. Então que o Manhã Bandeirantes seja um espaço para a gente divulgar os artistas campineiros fazendo arte na cidade. É o nosso compromisso. O WhatsApp está sempre liberado, nossas redes sociais, para a gente divulgar o artista da cidade que tem que ocupar o espaço da cidade.
11 horas e 28 minutos. Dá tempo de uma mensagem de áudio. Uma mensaginha de áudio do nosso ouvinte, porque hoje empolguei aqui falando, hein, Torfredo? Uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, eu troquei o áudio por um motivo. Tem essa matéria aí que vocês fizeram, dizendo que a diferença de consumo do veículo do etanol para gasolina é 70%. No meu veículo não é. É 40%. Tá? Então o meu veículo faz a conta 0,4, compensa abastecer com etanol. Então não é todo veículo que é 70% não, tá? E outra coisa, esse negócio de aumentar ainda mais a adição de etanol na gasolina, coitado desses motoboys, hein? Vai começar a abrir o bico de todos esses motores aí, porque os motores são a gasolina, não a etanol. Então inventa um combustível, chama ele de etazolina ou gasoinol, alguma coisa assim, porque já não é mais gasolina. Tanta adição na gasolina já não é mais gasolina e também já não é mais etanol. Entendeu? Eu tenho o meu veículo que é movido só a etanol, que eu não coloco uma gota de gasolina nele. Às vezes no frio, só para ele funcionar de manhã, você dá aquela injetadinha, de resto ele roda só no etanol. Então, eu só estou questionando essa matéria porque o meu veículo, ele é a faixa de 40%, que eu já fiz os cálculos aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Um grande abraço ao DJ Ale, a todos que participaram aqui conosco, ao Erivelton, agradecer também ao Marco Bedin, ao Adriano Vermelho. E para fechar, eu quero dar um recado para você. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50 você quer e merece sossego. Aproveitar mais a vida com conforto, tranquilidade e boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50 a mais, que está há mais de 30 anos no mercado organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas, que fica na Rua Coronel Quirino, número 1954, loja 5 do Cambuí. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem para fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Anote o número, 19 é o DDD 992106075 e converse com a Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes. 1h30 tem Band Mulher. Nath Luquez, um grande abraço, não dá tempo até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na Central Técnica e Alan Zanelato na mesa de som. Vem aí o Nossa Área, grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.